Oi, gente. Paulo Guedes está sendo ironizado por internautas porque ele fez previsões catastróficas em relação ao Brasil, só que elas não estão se confirmando. Vamos ver o vídeo e depois eu vou tecer alguns comentários. Vou tecer alguns comentários durante o vídeo também, mas vamos lá. A gente continuar do jeito que a gente está, por exemplo, a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse? Seguramente. Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. O brasileiro cresceu em 1,9% no primeiro trimestre deste ano, acima das expectativas, como é bom dar boa notícia. Conte-nos o resultado, por favor, Elaine. Então, foi 1,9% se a gente comparar com o último trimestre do ano passado. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, Elisa, cresceu 4%. Teve um crescimento bem acima do que o mercado esperava, quase o dobro do que o mercado esperava. Né, Guedes? Você previu assim que em 6 meses a gente estaria quebrando como a Argentina, mas só que não. O PIB aumentou muito acima do esperado, e se você quer entender por que foi acima do esperado, existem várias razões. Uma delas tem a ver com a confiança internacional no governo Lula, muito maior do que no governo de um negacionista da ciência. Bolsonaro, quando estava acontecendo as queimadas da Amazônia, não é? Demitiu o diretor do INPE, em vez de demandar que aquilo fosse investigado. Demitiu aquele que estava avisando que a queimada estava acontecendo. Essa atitude foi vista no exterior como o Brasil tem um presidente negacionista perigoso. Alguém que não merece confiança e o país não merece investimentos. Essa foi a postura internacional. Entrou Lula, a postura internacional mudou e vários países retomaram o fundo da Amazônia. E a confiança no Brasil aumentou, né? Mas tem outros fatores. Vale a pena lembrar que Bolsonaro queria que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, interferisse no preço da Petrobras só por causa da eleição, para diminuir o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha em cima da hora. E ficou furioso, vou mostrar aqui, ficou furioso com Guedes após Lula baixar o preço do gás, não é? Por quê? Porque Lula fez isso modificando a política de preços da Petrobras. Não apenas uma canetada em cima da hora da eleição, mas uma mudança de lógica. E era isso que o Paulo Guedes não queria fazer, não queria mudar a lógica da Petrobras. Por quê? Porque ele gosta de servir aos interesses dos acionistas e daqueles que ganham dividendos, não é? Por isso que ele não mudou. Mas enfim, vamos seguir. O Ibovespa sobe 1,5% e passa dos 117 mil pontos nesta volta de feriado de Corpus Christi. É o 6º pregão seguido que a Bolsa vem se segurando no terreno positivo. E além disso, o dólar caiu. Vamos lembrar que o Paulo Guedes falou, em tom de brincadeira, que o dólar baixo permite que empregadas domésticas vão à Disney, o que ele aparentemente acha muito ruim. E eu não sei que empregadas são essas que ele sabia que estavam indo para a Disney. Mas enfim, se alguma puder, é melhor, porque significa que o seu padrão de consumo melhorou. Mas, na verdade, o fundamental é o seguinte: o Guedes queria manter o dólar alto porque isso beneficia gente como o Guedes, que tem investimentos em dólar, que tem investimentos em offshore estrangeiras. Então, ele e os amigozinhos dele do clube. O governo Lula começou e em 5 meses o dólar foi caindo e o dólar já está abaixo de R$5. Já está abaixo de R$5. E sobre a Petrobras, é bom dizer que as ações da Petrobras se valorizaram depois da mudança e do fim da paridade internacional de preços. Mas enfim, são só algumas realidades, alguns fatos que ajudam a colorir essa imagem. Mas vamos seguir. Já o dólar cai quase 1% e é negociado a R$ 4,87. No mercado de juros futuro, as taxas operam em queda por toda a curva, como a gente vê na tela ao lado.
A tela ao lado mostra a queda de juros, mesmo com o Banco Central com a sua teimosia insuportável, não querendo baixar a taxa Selic, a taxa de juros futuros está caindo. E vale a pena dizer que juros praticados pelas empresas de cartão de crédito, embora não estejam caindo no mesmo ritmo que deveriam cair, eles precisam de políticas públicas. É necessário ter uma política que proíba os excessos dessas empresas, porque no Brasil, que não tem nenhuma crise de demanda, não é? O Brasil precisa de investimento à demanda, que precisa de estímulo à demanda, e ter um regime de juros mais, digamos assim, menos insano do que o que nós temos, com juros absurdos de empresas de cartão de crédito que ligam para vocês, ligam para todos nós, querendo que a gente assine novos cartões para depois cobrar taxas absurdas, criminosas, que essas empresas fazem, né? Isso precisa mudar, e é uma das políticas que o Guedes jamais faria, porque é uma política de esquerda, é uma política de combater a usura dessas empresas de cartão de crédito. Mas enfim. Depois dos dados de inflação baixa, menor inclusive do que as projeções de mercado. É verdade, a inflação está baixa, menor do que a projeção de mercado, inclusive na palavra do Roberto Campos Neto, o diretor do Banco Central, né, admitiu isso. E muita gente pensa, o que tem a ver com o prestígio do Lula? Qual é a imagem que o Lula tem no exterior? Eu gostaria de lembrar dessa fala de Obama, uma fala antiga, né, de 2017, né, mas é uma fala importante, que Obama chama Lula de o cara, né, essa reportagem é de 2017. Mas vamos ver aqui a reportagem e depois eu teço alguns comentários. Obama, com Lula, o presidente americano afirmou que o líder brasileiro é o cara. Obama disse ainda que Lula era o político mais popular da Terra, depois de afirmar: "Eu amo esse cara". Sem entender bem o que Obama dizia, Lula contou com a ajuda do ministro brasileiro das Relações Exteriores. Celso Amorim traduziu os elogios de Obama a Lula. Eu quero contextualizar um pouco isso, né? Um pouco isso desse elogio da cúpula do G20 Obama, que já foi muito tempo atrás, e depois Obama fez críticas ao Lula, não é? Obama fez críticas ao Lula quando teve o início da Lava Jato, e depois a gente não... Mas a questão não é o Obama, a questão é a percepção internacional que existia naquela época, e depois da Vaza Jato foi recuperada por Lula, porque todo mundo percebeu que a Lava Jato foi uma farsa para condenar o Lula. A Vaza Jato, o Glenn Greenwald, não é? O The Intercept, junto com outros veículos da imprensa, ajudou a mostrar isso. E aí Lula foi recuperando a imagem dele, e quando volta ao governo agora, recupera a imagem do Brasil. Porque o governo Bolsonaro lançou o Brasil como pária internacional. Nunca é demais lembrar que o governo Bolsonaro colocou como ministro das Relações Exteriores, vocês viram ali o ministro das Relações Exteriores traduzindo pro Lula, um ministro do Lula, Celso Amorim, uma pessoa de altíssima qualidade, e o Bolsonaro colocou como ministro das Relações Exteriores Ernesto de Araújo, um negacionista do aquecimento global. Aquecimento global, uma das grandes questões da civilização humana na atualidade. É óbvio que atitudes dessas de Bolsonaro lançaram o Brasil como pária internacional. E é isso que gente como o Paulo Guedes não consegue compreender. Quando Lula chega à presidência e coloca pessoas que reconhecem a realidade do aquecimento global, coloca no meio ambiente uma pessoa respeitada internacionalmente como Marina Silva, Lula recupera, restaura boa parte do respeito do Brasil. Lula não é perfeito. O governo do PT tem críticas a ser feitas a Lula, eventualmente ao governo. Eu já fiz algumas críticas em alguns momentos específicos e sempre vou fazer quando eu achar que merecem críticas. Mas ver Paulo Guedes sendo ridicularizado por previsões erradas e não é só incompreensão. Paulo Guedes erra
porque ele serve aos interesses do rentismo, das grandes oligarquias, dos mais ricos, dos empresários e amiguinhos dele do clube, porque ele serve aos próprios interesses dele, por isso que ele queria o dólar alto. A concepção dele deriva fundamentalmente de um interesse de classe. Não é um erro apenas de incompreensão, mas é um erro motivado por interesses escusos. E isso é muito importante compreender. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.